O clima é de otimismo depois da vitória em cima do Atlético Mineiro. A coletiva do Zubeldia deixou algumas pistas, umas boas, outras preocupantes e uma simplesmente bizarra. Vamos destrinchar tudo que foi dito, com a minha opinião crua e em cima de cada resposta dele. Mas antes, o canal não para de crescer. Chegamos à marca de 200 seguidores em apenas 4 dias de canais. Ele completou uma semana hoje. Cara, então eu tô muito feliz aí. Continuem compartilhando com seus amigos que se identificam com o Fluminense. Ainda mais nessa nova geração de criadores de conteúdo do Flu, que eu respeito todos, né? Até porque eles são maiores do que eu. Mas hoje em dia é tudo live, né? Live de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 2 horas, live pré-jogo que chega a 5. Então, tô vendo aqui pra quebrar um pouco esse padrão e tentar fazer o meu trabalho aí diferente. Então, se você tá gostando, e pelo visto estão gostando, né? Porque o canal não para de crescer, fico muito feliz e venho pedir encarecidamente pra vocês continuarem engajando, tá bom? Então, vamos pro vídeo. A pergunta 1, o jornalista basicamente perguntou sobre o JK, que era a terceira opção e agora brilha. O Zubeldia elogiou e disse que ter opções é uma bênção, mas soltou uma resposta que me fez tremer, né? Que ele falou que o Everaldo entrou bem e participou do terceiro gol. Aí entra a minha opinião. Cara, já vou ligar o alerta logo de primeira, porque assim, essa fala dele me preocupou a respeito do Everaldo, porque você lê, você olha e pensa. Everaldo entrou bem e participou do terceiro gol. O que passa na tua cabeça? Que o Everaldo deu um drible, uma caneta, deixou um atacante na cara do gol, né? Ou deu aquele passe enfiado, como a Costa costuma infiltrar, né? Entre as zagas pro atacante. Fez algo muito fora da curva que falou, caralho, se não fosse o Everaldo nesse lance, não seria gol. Aí eu venho aqui te explicar. Sabe qual a participação do Everaldo no gol? Então, a bola que sobrou no pé do Lima e o Lima cruzou pro gol do Keno. Aí sabe qual foi a participação do Everaldo neste lance? Quando a bola tava no alto, raspou na cabeça dele. Aí no que raspou na cabeça dele, sobrou no pé do Lima. E o Lima cruzou pro Keno e gol do Keno. Então assim, é mal presságio, porque quer dizer que o Everaldo continuará sendo relacionado e ainda estará nos planos do Zubeldia. Que é um absurdo, né? Sendo testemunhado aqui pela gente. Mas eu não vou me estressar com isso. Igual nos últimos vídeos pré-jogo, até sair a lista oficial de relacionados, cada partida que aparecer Everaldo, Otávio ou Soteldo, todo pré-jogo e pós-jogo vai ter minhas críticas. Não vai escapar um jogo. Porque o Everaldo na partida, ele raspou a cabeça na bola e supostamente participou no gol. Então, isso quer dizer que pronto, agora ele é justificável ficar tomando vaga no relacionado e tirando vaga de jovem. Não. Na minha praia não, tá ligado? Mas como eu falei, eu vou evitar de me estressar com isso até sair a lista de relacionado. Que aí a gente passa até o dia 8 estressado, aí vai que na lista de relacionado ele não tá. Apesar de ser difícil, mas prefiro me preocupar com isso lá na frente. Segunda pergunta. Perguntaram basicamente se a ideia dele é um time mais direto ao gol. E o Zubeldia deu crédito aos jogadores e disse que o técnico dá estrutura, mas o plus vem dos atletas. Concordo com ele em grau, número e gênero. Porque exatamente isso. O técnico dá estrutura, quem dá o plus são os jogadores. Até porque a gente viu isso com o Renato Gaúcho, tá ligado? No Mundial principalmente, que mesmo escalando jogadores ruins, que no caso era aquele trio com Nonato, Everaldo, a gente chegou nas semifinais. Porque também, né, o presidente ofereceu 80 milhões para os jogadores se eles avançassem de fase, mas eu vou poupar esse pequeno detalhe aqui, né, do jogador ser movido a dinheiro. Mas de resto, é verdade, o técnico dá estrutura e o jogador dá o plus. Tanto que, quando a gente vê o técnico fazendo o contrário, que é o que aconteceu muito com o Renato também, e o mais recente no jogo contra o Sport, a gente via, inclusive foi falado no pós-jogo do canal, tá? Se você quiser ver, clica aqui no cardzinho e você é TikTok, pós-jogo de Flu versus Sport. Você via a mão do Zubeldia ali, troca de passe rápido, o gol da Costa, né? Que o Zubeldia gosta de jogar com o meio atacante infiltrando dentro da área para fazer o gol ou da assistência. Porém, pecava muito na defesa. Por quê? Porque colocava jogador bagre, colocou Otávio, Soteldo, né? Que foram os responsáveis direto pela derrota. Então, da mesma forma que o jogador dá o plus do que o técnico está ensinando, um jogador ruim também pode foder o técnico. Então, mais um detalhe aí para não entrar Everaldo, Otávio e Soteldo. Que apesar dessa observação, me preocupa, porque eu acho que eles vão continuar entrando. Enfim, sobre a quarta pergunta, ele perguntou sobre Lima e John Kennedy, sobre a evolução desses dois e que tinham menos espaço com o antigo técnico. O Zubeldia falou que John Kennedy está se recuperando aos poucos e evoluindo fisicamente.
Aí liga mais um alerta vermelho, porque a quarta pergunta e a resposta dele foi basicamente aqui pra você, querido telespectador, traduzindo a fala, se recuperando aos poucos e vindo do Pachuca. Seguinte, nobres telespectadores, ele está dizendo aqui que o John Kennedy tem que se adaptar, só que com outras palavras bonitinhas. O John Kennedy, na suposta adaptação dele, tem uma assistência e um gol em 2 jogos. 1 jogo e meio, né? Porque no jogo que ele fez o gol, ele entrou no final do jogo, basicamente. O suposto atacante atleta Everaldo, que participou supostamente do gol do Keno, em 2 meses antes do jogo contra o Atlético Mineiro, além de não ter gol e permanecer sem ter gols, ele não tinha chutes a gol. Vocês entendem como isso é um dado completamente bizarro? Um atacante há 2 meses não ter chute a gol. Consegue entender o abismo técnico? Então, eu só espero que seja uma resposta burocrática da coletiva, né? Aquela resposta padrão ali. Porque se no jogo contra o Mirassol, o Zubeldi me inventar de entrar com Everaldo, ou entrar com Cano ou JK titular, aí quando sai um dos dois, em vez de entrar um desses 2 atletas, né? Por exemplo, entrou o Cano, sai ele, entra o JK. Entrou o JK, sai ele, vem Cano. Se não for isso, entrar Everaldo, vai dar merda pro técnico, porque tá todo mundo pegando leve com ele, falando ele chegou, só 3 jogos, mas a água já tá batendo na bunda aqui, falando em outra língua. E a gente, né, não consegue ter um final de semana em paz. Passa o final de semana, aí vem notícia boa com notícia ruim misturada. Mas como eu falei, eu vou evitar aborrecimento enquanto não sair a lista de relacionados no dia 8. Até lá, só vou dar minha opinião e evitar dor de cabeça. Sobre a quinta pergunta do Lúcio Acosta, perguntou sobre a rápida adaptação da Costa. E o Zubeldia elogiou demais, disse que ele é o 3º homem que cria, pressiona e tem compromisso tático. Sobre essa resposta dele, perfeito, concordo com tudo também, até porque ele viu tudo que o torcedor já via, principalmente na época do Renato Gaúcho. E adivinha, tudo isso que o Zubeldia viu na Costa, o Renato via no Nonato, né? Você vê a diferença aí técnica. Mas enfim, não tem muito o que acrescentar aqui não, é mérito do Zubeldia. Aqui é padrão, a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. E por último, né, veio... Caralho, esse aqui é assustador, porque veio a cereja do bolo. O jornalista me solta a seguinte pergunta. O time enfrenta críticas da torcida sobre alguns jogadores, como Martinelli, Freitas Lima e John Kennedy, injustamente. O Zubeldia, na resposta dele, ele foi diplomático, falou da importância do bom ambiente. Mas aí, meus nobres telespectadores, o nosso querido jornalista, que eu não sei quem é, e não sei o que ele usou, o que ele tinha na cabeça e de onde ele tirou, de que canto que a torcida critica o Martinelli e o John Kennedy. E principal, o Freitas e o Lima também, injustamente. O Martinelli, sabe quando a torcida criticou o Martinelli? Foi em maio. Se não era em maio, era em abril. Mas desde maio, não discute mais nada sobre o Martinelli, que é um pilar do time. E quando falavam do Lima, o Lima, ele tava assim entrando mal. Tudo bem, pode ser por causa dos 3 volantes? Pode ser, mas o Lima tava entrando mal sim. E ele foi criticado justamente. O Lima entrava pesado, entrava mal, não entrava com vontade, ele se recuperou agora, e que bom. E sobre o Freitas também, críticas muito justas, ele fazia merda durante a partida, errava a saída de bola, não ganhava bola no alto, e quando ele não jogava com o Thiago Silva, era uma aberração em campo, o Thiago Silva levava muito o patamar dele. E se a crítica é injusta, meu querido jornalista, eu te deixo aqui o questionamento. Por que o Fluminense é a segunda defesa que mais tomou gol depois dos 40 minutos do segundo tempo? É o quê? É porque a zaga era muito boa e a crítica era válida? Era o quê? Você pode me explicar? Ah, tá, entendi. Então tá bom. E o pior de tudo isso, caralho, da onde ele tirou que a torcida criticava o John Kennedy, meu irmão? Que isso? Quem que criticava o John Kennedy? Pelo contrário, a gente implorava pro John Kennedy entrar. Só faltava invadir o campo, pegar o Renato pelo pescoço e falar, põe o John Kennedy. Então assim, maluco, não sei de onde ele tirou isso. Agora caralho, se ele fala ali, a torcida critica Otávio, Soteldo e Everaldo, eu até falaria, é verdade. Critica mesmo e pontuaria aqui, um por um do porquê que critica. Mas, mano, ele citou os 4 nomes mais absurdos que eu já vi. E eu não vou nem entrar em debate disso aqui. Esse cara aí, maluco, que perguntou. E o Zubeldia se saiu bem na resposta, né? Nem prolongou tanto. Mas, cara, que pergunta bizarra. Enfim, eu acho que isso resume tudo a coletiva de hoje. Meu veredito da coletiva. O Zubeldia mostrou lucidez tática, elogiou quem merecia e parece entender o que é um time organizado. Porém, as menções ao Everaldo e a fala de que John Kennedy ainda está evoluindo acende um sinal de alerta máximo pra mim. Eu vou ficar de olho, a torcida vai ficar de olho, porque a panelinha não pode renascer de forma alguma, ainda mais depois do que a gente viu contra o Atlético Mineiro.
A gente elogia o que tá certo e critica o que preocupa. Sempre. A bola volta a rolar contra o Mirassol e a nossa vigilância também. Amanhã tem pré-jogo, análise tática, nossa projeção contra a partida com o Mirassol. E eu vejo vocês lá. Valeu? Um abraço, pessoal. E obrigado por assistir até aqui. Valeu!